estudos, amigas, festas, diversão e drogas. Essa é a história que eu irei narrar aqui no canal Narraval. Eu sou Valdenice Alves e você tem uma história? Quer compartilhar com a gente? Deixa aqui, ó, para que a gente possa estruturar e narrar a sua história aqui para compartilharmos com todos. Bora para a história? 30 de março de 2023. Essa história é de Emily Rodrigues, 26 anos. Uma jovem linda, vou deixar as fotos até para vocês apreciarem. Estudante, os pais moram no Brasil, ela é brasileira, né? E aí os pais, ela decidiu ir estudar medicina em Buenos Aires, Argentina, lá com os tangos, com os chicos, e ela decide morar em Buenos Aires, numa cidade assim maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer por algumas vezes e fiquei realmente encantada com Buenos Aires. E ela vai morar em Buenos Aires, divide ali apartamento com uma turma de amigas, enfim. E numa noite, a noite de 29 de março de 2023, Emily se reúne com algumas amigas e vai para uma boate, vai para uma festa, uma balada. E Emily está lá nessa balada e quando você sai assim com um grupo maior de pessoas, sempre você fica mais próxima de algumas pessoas, né? A gente fala que é um grupo dentro do grupo. E elas estavam mais juntas, que foram juntas, enfim, se ficavam lá mais todo o tempo mais juntas. Estava Emily, uma outra amiga, e uma que também era estudante de medicina, e uma amiga que estava ali com elas já era médica formada. Ela já exercia, trabalhava, enfim, e ela já tinha sua formação em medicina. E elas estavam juntas, ali curtindo a balada. Depois das 1h30, quase 2 horas da manhã, isso já estamos no dia 30 de março de 2023, aí a amiga, que já é formada em medicina, diz: olha, tem um empresário, amigo meu, que ele nos convidou para fazermos um final de festa. Eu não sei bem como chama isso, vou ver se eu encontro um nome mais específico que eu deixo aqui para vocês. Para fazer esse final de festa, para beber um pouco mais, para dar risada e para ver ali o dia amanhecer, enfim, para finalizar a noite. Para curtir o fim da noite, para ficar ali juntos, né? Beber um pouco mais, ficarem descontraídos, dar risada. E aí, Emily, no primeiro momento, ela diz: olha, eu prefiro voltar, tenho bastante matéria para estudar, tal. Mas a outra amiga também que estava com Emily, não a médica de formação já, né? Essa médica foi quem convidou. A outra também vai: eu vou, vamos sim, Emily, tal. E elas pegam, né, ali um táxi, um transporte e vão para um bairro nobre, um bairro chique, em Buenos Aires. E elas vão até a casa do empresário chamado Francisco Sanvalientes. Francisco Sanvalientes é um empresário muito conhecido, tradicional na cidade. E ele costuma fazer esses finais de festa ali na casa dele. Convida algumas pessoas, dão muita bebida, e depois a polícia vem a saber que drogas também. Então, Emily e as amigas chegam. Então, a imagem mostra que elas chegam na casa, ali no apartamento de Francisco, às 2h15 da madrugada. Ali já do dia 30/3 de 2023. E aí, nesse momento que eles entram ali, os três cumprimentam ali Francisco e tal. E logo depois, Francisco sai com a médica, a moça que convidou as meninas para ir lá. E as meninas ficam lá no apartamento, Emily e a outra amiga ficam lá no apartamento. Em seguida, as câmeras também mostram que eles retornam. Passado um tempo lá, eles retornam e tem volumes nos bolsos, né? A imagem consegue pegar que nele tá com alguns volumes. Então, a polícia entende-se que ele foi buscar coisas ilícitas para eles usarem ali naquele final de festa. E eles entram, aí a imagem não mostra mais nada, ninguém mais sai, nada, enfim. E quando é o amanhecer do dia, já está ali, né, por volta das 7, 7h30, os vizinhos começam a ouvir muito barulho vindo do apartamento, sabe? Móveis empurrados, barulhos de falas altas. E aquilo foi num crescente, vai aumentando.
E os vizinhos, quando chega a um momento que aquela discussão tá alta, muitas vozes falando e coisas se empurrando, né? Móveis ali empurrando dentro do apartamento, a polícia esses vizinhos ligam para a polícia e falam: olha, eu não sei o que está acontecendo, estou ouvindo umas vozes, né? Não sei se estão pedindo ajuda, enfim, não consigo definir muito bem. E isso está ocorrendo aqui no apartamento tal. Tá. Mas a polícia não viu assim que era uma emergência, né? Então foram ali estipular para ver se alguém ia ali fazer para ver o que estava acontecendo. Nisso, logo depois, os vizinhos ouvem alguns barulhos e um grito de não, não, por favor, não, não sei o que, e cai um barulho de queda e veio os gritos de Francisco, né? Pedindo ajuda, enfim. Só que dentro do apartamento, nesse momento que os vizinhos já haviam ligado a primeira vez ali para a polícia, comunicando os barulhos, comunicando essas vozes altas, alguma coisa estaria acontecendo naquele apartamento, o Francisco liga também para o atendimento ali de emergência e a ligação fica aberta, ele não desliga essa ligação. Então o que acontece? Ele diz que uma amiga que ele convidou ali para vir à casa dele, ela teve um surto e ela está surtada, e eles não estão conseguindo contê-la, e ela está se debatendo, tá, enfim, ele narra isso. E nisso, que a atendente está ali, né, enviando a viatura e ouvindo, segurando ele na linha, ele soltou esse telefone e começa a gritar com ela. Alguma coisa, uns gritos, ninguém consegue definir muito bem, mas se ouve ao fundo os gritos que a polícia entende que poderia ser de Emily, gritando: não, por favor, não, não faz isso, não faz isso. E depois, em seguida, os gritos de Francisco: ela se jogou, ela caiu. Não, ele disse que ela caiu, né? Ela caiu. Enfim, ela cai de um prédio alto, um prédio ali de aproximadamente altura de 10 andares. E logo depois a polícia chega, né? O resgate chega a polícia. E o que conta Francisco e as duas amigas que estavam no quarto? Na verdade, a amiga médica está com eles no quarto, no apartamento. Porque a outra amiga, ela tinha ido embora mais cedo, tipo lá pelas 5, 6 horas da manhã, ela chamou o Emily para ir embora. Mas a Emily estava muito, né, com o uso de coisas ilícitas e muito álcool, enfim, e ela não queria ir, então a amiga vai embora. Então no apartamento, na hora do ocorrido, está Francisco, o empresário, a amiga que já é médica, que foi a que a convidou, que a polícia entende aí que talvez ela faça ela pega essas meninas da noite para levar ali para essa final de festa com o Francisco, ela que atrai essas meninas, né, vamos colocar assim. E a Emily, os que estão no apartamento. Então, o que a médica e Francisco dizem? Que eles viraram a noite ali usando muito entorpecente, coisas, né, pesadas, coisas ilícitas, e que ali, naquele período da manhã, que a queda foi entre 8 e 9 horas da manhã, Emily deu uma surtada. Não sabe se foi o uso excessivo, foi a mistura com álcool, alguma coisa aconteceu, talvez ela não tivesse acostumada. Alguma coisa aconteceu e ela entra em surto e ela se joga da janela. Foi essa definição que Francisco e a amiga médica narra ali para os policiais, para todos. Mas a família não aceita esse tipo de colocação, levando a Eles não entendem isso, ela jamais faria algo para prejudicar a vida dela. Então essa família começa nessa luta de querer provar que houve, na verdade, um homicídio. Como se trata de uma mulher, no Brasil diríamos um feminicídio contra essa Emily, contra a menina. Então o pai, Aristides Rodrigues, um brasileiro, ele vai para lá e começa junto às autoridades, né, contrata seu advogado e começa toda essa luta para provar que Emily foi empurrada, que Emily não cometeu e que ela foi morta por pessoas que a convidaram para uma festa. Mas enfim,
Esse Francisco, o nome do empresário é Francisco, vamos pegar aqui, Francisco Sanz Valientes. Ele é muito conhecido, ele é poderoso financeiramente, ele é muito conhecido na região. Então, tá difícil. Então, isso aconteceu em 2023, nós estamos agora em 2025. O Francisco e a médica continuam ali indiciados, né? Continua a investigação, mas não conseguiram provar nada ainda, não abriu nem se decidiu se vai ter julgamento ou não, mas o pai continua essa luta ferrenha na imprensa, dentro lá mesmo da Argentina, e buscando apoio, enfim. A mãe de Emily, ela também está apoiando o pai, mas eu não sei por qual motivo decidiram que o nome dela não iria aparecer. Então só aparece os pais de Emily, aí aparece o nome do pai, mas a mãe também está junto nessa questão de provar que houve um dano à vida da filha e não que a filha causou esse dano. Mas enfim, ainda não se tem uma solução. Francisco ficou um período preso, pagou fiança, hoje está solto. A médica também ficou um período presa, também já está solta, aguardando aí o desenrolar dessa história. E assim que sair no julgamento, alguma coisa, tivermos novidades sobre esse caso, eu volto para fazer esse complemento e poder informar vocês. Então é isso, a história de hoje é de Emily, que infelizmente, em um sonho de se tornar médica, perdeu a sua vida em Buenos Aires numa festa com amigos. Então é isso, gente, e até uma próxima. E aí, está gostando no canal? Está gostando das nossas histórias? Eu já vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para que você possa apreciar. E já aproveita, curte, já segue o canal, dá aquela força e vamos juntos crescendo nessa jornada.